és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Bom dia, povo do Senhor, povo de Deus, graça e paz a todos vocês. Tudo bem? Vocês estão bem? Tranquilos? Que bom, sejam bem-vindos, né? A mais esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Que bom que você está com a gente aqui, Deus te abençoe. Abraço para todos vocês. Você já sabe, mas não tem problema nenhum a gente repetir. Nós falamos aqui da Igreja Metodista em São Roque, estado de São Paulo. Estamos no distrito de Sorocaba, terceira região eclesiástica, tá bom? Nós estamos estudando a revista... você já sabe qual revista nós estamos estudando, né? Mas hoje nós não vamos estudar a revista não, tá bom? Como a gente falou semana passada, hoje nós vamos fazer uma aula avulsa, uma aula diferente, quiçá, se o Senhor permitir, né? Ser uma aula especial. Não é aula vaga não, tá? Não sei se você é do tempo que, quando a gente estava estudando no colégio, falou que tinha aula vaga e ficava contente, né? A gente era bobinho mesmo, né? Perdia a aula, deixava de ensinar, depois tinha que correr, fazer o dobro, mas ficava contente. Mas vamos lá. É isso mesmo, vamos tentar fazer desse tempo um tempo especial, para a gente compartilhar com vocês um motivo de grande alegria para nós aqui em São Roque, tá bom? Tá vendo aqui, né? A roupinha especial do menino aqui. E vamos fazer uma aula diferente mesmo, né? Uma aula especial mesmo, tá? Qual o motivo de tudo isso? Hoje a gente vai tentar se debruçar um pouquinho sobre o Salmo número 84, um Salmo de Davi que ele escreveu, que fala sobre saudades do tempo, né? E por que esse tema, por que essa escolha para o dia de hoje e não a aula da revista, né? Hoje, esse vídeo está estreando hoje, então, né? Dia 18 de julho de 2021. E hoje é o dia que nós comemoramos o aniversário da nossa Igreja Metodista aqui em São Roque, isso mesmo. Essa igreja fundada em 1899, né, Tato? Completando hoje, então, 122 anos de vida aqui nessa cidade, de vida de trabalho aqui nessa cidade de São Roque. Uma senhora já, glória a Deus por isso, né? Então hoje nós vamos fazer um pouco diferente, como eu estou dizendo, tá? E vocês vão parar de ver a minha carinha agora, tá? Hoje, no meio das minhas falas, vocês verão muitas imagens mesmo, tá? Fotos de pessoas, fotos de situações, pessoas que viveram conosco, que passaram conosco, pessoas que foram recebidas pelo Senhor na glória, pessoas que nos ensinaram, pessoas que foram nossos professores na escola dominical, fotos do Davi e do Dirceu, e minha também, lá das 1970 e pouquinho, né, quando a gente era garotinho ainda na escola dominical. É isso aí, você pode estranhar um pouquinho essa questão de nós estamos passando essas fotos para você, né, talvez você não seja da nossa igreja aqui em São Roque. Para nós é muito significante ter comemorado essa data de 122 anos, né? Porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem dado a oportunidade de espalhar a sua palavra aqui na cidade. E aí eu acredito que fica aí um pouco estranho, né? Mas fica uma oportunidade de você conhecer a gente um pouquinho mais, conhecer um pouquinho a nossa igreja. Você vai ver fotos do templo que nós tínhamos antes, você vai ver fotos da construção do templo que nós estamos atual, você vai ver fotos de situações em sociedades, em ministérios, escola dominical, enfim, várias coisas, tá bom? Então a nossa reflexão hoje, como eu disse, né, vocês vão ver uma sequência de fotos aí, espero que o tempo você consiga ler a legenda, pelo menos que nós colocamos nas fotos, tá bom? Espero que você se agrade disso, tá bom? Fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos lá? Eu começo com uma pergunta para cada um de nós que está acompanhando esse vídeo, né? Vendo essas recordações, vendo essas fotos. Por que cada um de nós está hoje
não importa o dia, o horário, de onde você está acessando esse vídeo, ok? Por que você está nesse lugar, aí onde você está? Por que eu estou sentado aqui na minha mesa? Dá uma olhadinha aí na bagunça que é a minha mesa, quando a gente está preparando essa aula da escola dominical. Por que a gente está no lugar que a gente está agora? Simplesmente porque estava escrito, porque estava determinado que nesse dia, nessa hora, você, eu, cada um de nós estaria nesse lugar, acessando e praticando e participando desse tempo de alegria conosco aqui. Então, de onde você está nos acompanhando? Oi? Olá? Tudo bem com você? Isso mesmo. E melhor do que estar onde você está, na minha opinião, né? Você não está precisando olhar para essa carinha aqui, né? Com essa roupa especial. Mas eu boto no final, tá bom? Para essa ocasião também especial para nós. Então, quem determina tudo isso na nossa vida? Simplesmente Deus. Isso mesmo. O nosso Deus. Você quer ver o que está escrito lá em Filipenses 2, versículo 13? Espero que você esteja gostando das fotos, das lembranças, das passagens. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade do Senhor. Então, nós percebemos que estamos onde estamos, primeiro, porque a vontade do Senhor, por causa da boa vontade de Deus que permitiu isso. E depois, nós estamos fazendo, pelo menos hoje fizemos isso, né? Se você está acessando esse vídeo, você já fez a sua parte. O que é que você está fazendo? A sua parte, buscando conhecer e aprender mais e mais. Afinal, esse espaço é um espaço de escola dominical, tá bom? Desculpe insistir na pergunta, mas você vai ver os balõezinhos aí. Você está feliz? Você está alegre? Você está atento? Você está atenta? Você está relapso, preocupada? Está com fome? Está com expectativa? Enfim, como é que você está? Vamos ler? Para a gente entender então o Salmo número 84, o Salmo de Davi. E alguns comentaristas eles acreditam que esse Salmo ele se refere ao período em que Davi se afastou bastante de Jerusalém, devido à perseguição que ele sofreu do seu filho Absalão, quando Absalão usurpou do trono lá em Jerusalém. Daí o seu sentimento, né, o sentimento de Davi, eu vou chamar assim um sentimento de inveja, né? Uma inveja boa, uma inveja entre aspas aqui, né, daqueles que podiam estar todos os dias no templo, uma vez que ele, pelo fato de estar fugindo, não podia. Nós vimos essa lição tempos atrás, né? Davi, Absalão, né? Então, Salmos 84, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, ele tem um subtítulo aqui que diz Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aleluia! Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Salmo 84. O que era então, significava, qual o significado para o povo de Israel, para o povo que passou a ser chamado depois do tempo de povo judeu? A ideia essencial do templo, meus irmãos, minhas irmãs, é e sempre foi a de um local designado, especialmente para um trabalho considerado que as pessoas, que nós chamamos, que nós temos
chamamos de sagrado, tá bom? Num sentido assim mais restrito, né? O templo, ele é um edifício, sim, é um edifício. Nós vamos ver aqui que, no caso do primeiro tabernáculo, era uma tenda construído e dedicado exclusivamente, prestem atenção, para cerimônias e ritos sagrados, consagrados ao Senhor. Dá uma olhadinha aí, então, que a palavra latina templum equivalia ao hebraico Bet Elohim e significava habitação de Deus. Assim, significava literalmente templo, a casa do Senhor. Sobre o tabernáculo de Israel, então, né? O tabernáculo era sagrado para Israel como o santuário de Jeová. Ele foi construído de acordo com um plano e especificações reveladas pelo próprio Deus. Em Êxodo, capítulo 26 e 27, você vai ver isso daí mais claramente, né? E semana passada nós nos debruçamos sobre esse tema, quando nós falamos a respeito lá do santuário de Siló, ou de Silo, como algumas versões trazem, né? Então, como nós dissemos na semana passada, quando falamos desse santuário de Silo, da cidade de Silo, o tabernáculo ele era uma estrutura compacta, ele era uma estrutura portátil e, embora não passasse de uma tenda, né? Era feita dos materiais de maior valor e de melhor qualidade que as pessoas possuíam. Dissemos também na ocasião da aula da semana passada, se você quiser dar uma olhadinha lá depois, pode voltar, né? Que era a oferta de uma nação toda ao Senhor e que, em todos os aspectos, era o melhor que essas pessoas, que essa cidade, que essa nação tinha a oferecer para o Senhor. E com isso tudo, né? Deus santificou esse lugar como local de adoração e de sua presença. Como nós falamos bastante sobre esse tabernáculo na semana passada, então hoje nós só vamos deixar o texto para você, se você quiser dar uma recapitulada, tá bom? O texto é Josué 18, de 1 a 10. Então falamos do tabernáculo antigo, tratado assim, né, de Israel, e agora vamos falar um pouquinho do templo de Salomão. Em 2 Samuel 7,12, meus queridos, Davi declarou que não era correto que ele, o rei, morasse em um palácio de cedro, ao passo que o santuário de Deus ficava numa tenda. Por isso, era seu desejo construir uma casa para o Senhor. Mas Deus, né, pela boca do profeta Natã, recusa a oferta apresentada por Davi. Por quê? Porque, embora em muitos aspectos Davi fosse um homem temente a Deus, seu filho é quem edificaria a casa ao Senhor. Você pode conferir isso lá em 2 Samuel 7, de 8 a 16, tá bom? Mas a Davi, Deus não desprezou totalmente o seu desejo, o seu querer de construir o templo. A ele coube uma importante tarefa. Ele recebeu permissão para reunir materiais para a casa do Senhor, que seria, como dissemos assim, construída, como dissemos, que viria a ser construída então por Salomão, seu filho. Logo depois de subir ao trono, Salomão começou as obras. Ele lança os alicerces no 4º ano do seu reinado, e o edifício fica pronto 7 anos e meio depois. A construção então do templo de Salomão foi um marco divisório não só na história de Israel, mas de todo o mundo. De acordo com a cronologia que nós aceitamos, né, comumente aceita, o templo foi construído por volta de 1005 a.C. Infelizmente, a gloriosa primazia dessa estrutura esplêndida, né, foi de curta duração. Infelizmente, apenas 34 anos depois de sua dedicação e apenas 5 anos após a morte de Salomão, teve início seu declínio. E aí vem a construção do segundo templo, vamos chamar do templo de Zorobabel aqui, né? Durante 70 anos, a gente sabe, a história conta, né? O povo de Judá, a partir daí, então, conhecido como povo judeu, né? Ele permaneceu no cativeiro conforme fora predito pelos profetas. E você pode ler isso em Jeremias 25, de 11 e 12, e Jeremias 29, versículo 10. Confere lá, tá bom? Depois, sob o reinado favorável de Ciro e Dario, foi permitido ao povo judeu voltar para Jerusalém e ali, outra vez, edificar um templo segundo a sua fé, né, judeu. Em memória do homem que esteve à frente dessa empreitada, o templo restaurado ficou conhecido, então, na história como o templo de Zorobabel, né? E Zorobabel foi esse chefe da tribo de Judá que, com um grande número de judeus, então, ele voltou do cativeiro da Babilônia no 1º ano do reinado de Ciro. A grandiosa obra dele, né, de Zorobabel, foi a reedificação do templo de Salomão, que havia sido destruído. Ciro fez-lhe ofertas de madeira,
deu-lhe pedra, deu-lhe dinheiro, sendo a pedra fundamento colocada com grande pompa e cerimônia religiosa por Zorobabel. E por falar em grande pompa e cerimônia, né, a pedra fundamento, você consegue ver aí, 27 de abril de 1997, lançamento da pedra fundamental para a construção do nosso templo de hoje, né? E à época nós combinamos, né, que depois de 25 anos dessa data do lançamento da pedra fundamental, nós abriríamos, porque nós colocamos ali, várias pessoas colocaram várias coisas ali. Então, daqui a um tempinho, menos de um ano, né, 27 de abril de 2022, passados 25 anos do lançamento da pedra fundamental, nós vamos reabrir essa caixa e ver o que cada um guardou ali. Eu sei que tem gente da nossa igreja que sabe o que guardou lá e que vai recuperar para a sua história, tá bom? Então é isso, meus queridos. Embora esse templo fosse imensamente inferior em riqueza de acabamento, mobília, em relação ao esplêndido templo de Salomão, foi assim, como já falamos, o melhor que o povo podia oferecer. E o Senhor a aceitou como uma oferta que simbolizava o amor e a devoção dos seus filhos. Se você quiser conhecer mais essa história, eu convido você que leia os capítulos de 1 a 6 do livro de Esdras, né? Quando Ciro faz o decreto, decretando que eles podiam sair de lá da Babilônia, relaciona a lista daqueles que voltaram, os alicerces são lançados, é levantado o altar, e aí Zorobabel ele enfrenta alguns percalços com alguns inimigos que não queriam a construção do templo, mas o rei Dario já no lugar de Ciro, já dedica, já ajuda, já diz que pode construir o templo, e a dedicação do templo em si, a celebração da primeira Páscoa ali. Então leia lá, Esdras capítulo de 1 a 6. E o terceiro templo então, né, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho aqui, é o templo de Herodes. Cerca de 16 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Herodes I, rei da Judéia, iniciou então a reconstrução do templo de Zorobabel, que se encontrava em decadência e praticamente em ruínas, na verdade. A estrutura, no entanto, ela suportara 5 séculos e, sem dúvidas, sofreu com o desgaste do tempo. Muitos incidentes da vida de Jesus, né, nós lemos nos evangelhos, estão ligados ao templo de Herodes. A Escritura deixa bem claro que, embora se opusesse aos usos, né, Jesus se opusesse aos usos comerciais, aos usos degradantes a que o templo foi submetido na sua época, ele admitia e reconhecia a santidade do templo ali em Jerusalém. E a despeito do nome pelo qual fosse conhecido, né, o templo de Herodes, o templo era para ele, para Jesus, a casa do seu pai, a casa do Senhor. E a destruição total do templo foi predita por Jesus. Você pode conferir isso em Mateus, nos evangelhos, né, Mateus 24, 1 e 2, Marcos 13, 1 e 2 e Lucas 21, versículo 6. Então, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi completamente destruído pelo fogo, por ocasião, na época da invasão de Jerusalém pelos romanos, sob as ordens do general Tito. Então, a construção do Templo de Salomão, se você ler lá em 1 Reis 5, 13 a 18, você vai perceber que mais de 180 mil homens foram envolvidos na construção. Foram 7 anos e meio de trabalho para a construção. E a importância, vamos reforçar aqui para o povo, era um local de culto religioso, era um local de culto, um local de adoração ao Deus de Israel. Lugar onde se ofereciam os sacrifícios ao Senhor. Tinha lá nesse templo o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, né? Uma sala reservada do templo onde ficava guardada a Arca da Aliança. Essa sala ficava separada do templo por uma cortina de linho. Ali o sacerdote entrava uma vez por ano, com uma corda amarrada aos seus pés. Em caso de estar em pecado e morresse, ninguém entraria para tirá-lo de lá. Ele era puxado pelos pés por esta corda. E você vai começar a ver aí as fotos da construção. Primeiro você vai ver umas fotos do nosso antigo templo, né? Algumas situações vividas do nosso antigo templo. Glórias a Deus por isso, né? Vivemos ali bons tempos. Estabelecido nosso templo em São Roque, estabelecido desde 1899. Tradicional na região, diria eu, né? Lembrando, né, estudo nosso de tempos atrás. Tradicionalismo você joga fora, joga no lixo. Mas tradição é bom, pois não nos deixa esquecer as nossas raízes, de onde viemos, quem somos. Remete-nos aos bons tempos, né? Bons costumes,
mas não nos prende, ao contrário, nos fortalece, a tradição nos fortalece. Por isso algumas empresas fazem questão de lembrar assim, né? Estabelecido desde nosso templo, 1899. E está lá na fachada do templo, né? Desde 1899. Salmo 84, versículo 3. O pardal encontrou ali casa e a andorinha no templo, ninho para si. Certamente ele sabia que ali havia essas coisas, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O Senhor é o nosso descanso. Devemos almejar, devemos querer, devemos desejar, devemos buscar estar na presença de Deus. Nossa felicidade consiste em estar em comunhão com Deus. Versículo 4. Os bens decorrentes de uma vida com Deus. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, estes te louvam para sempre, perpetuamente. Isso, meus queridos. Bem-aventurado, feliz. A minha pergunta no começo, você está feliz? Tem um cântico novo nos lábios, aquele que vai à casa de Deus. Isso mesmo. Eu espero que as fotos não estejam te impedindo de me ouvir. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aplanados. Isso, queridos. A nossa força vem e está no Senhor. Ele é nosso sustento e o nosso sustentador todos os dias. Acredite nisso. Ele é quem torna planos os nossos caminhos, que derruba os obstáculos para que a gente caminhe. E versículo 6, meus queridos. O qual, passando pelo vale árido, o homem, né, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Isso, vale árido, em hebraico, em algumas versões, Baca, que significa o vale do choro, das lágrimas. Nossa vida se dá em meio a lutas e tristezas também, e não somente. E a palavra de Deus, longe de minimizar esse fato das lutas, das batalhas, dos vales do choro, da lágrima, nos alerta de que à frente desse vale seco, do vale árido, há um manancial de águas, queridos, preparadas para nós, filhos e filhas do Senhor. Versículo 6, então, passando pelo vale, isso mesmo, a Bíblia diz passando, ao passar, quando passa em algumas versões, não diz ficando, permanecendo, largados, abandonados e esquecidos do vale. Não. Versículo 10, né? Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Isso mesmo, meus queridos. A igreja, o prédio, o templo, existe como um lugar de encontro para nós, adoradores e adoradoras do Senhor. E por conta das circunstâncias, o número de pessoas hoje em dia estão reduzidos, né? O número de pessoas nos nossos encontros hoje está reduzido por conta das circunstâncias que nós vivemos, ainda passando pela pandemia. Eu quero ler primeiro 4, fala de adoradores, né? Que lá é um lugar de encontro, lá é um encontro de adoradores, e a melhor definição de adoradores eu encontro na Bíblia, uma das melhores, né? Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha aí as fotos. Servimos ao Senhor como os bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que o Senhor nos dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Em tudo, a glória é de Deus. Entendam isso. Por meio sempre de quem? Do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, a quem pertence a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. É isso, meus queridos. Essa é uma das melhores definições para a adoração. Servir uns aos outros, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Toda a nossa vida deve ser de adoração e de serviço, portanto. Adorar é servir. Um dia o pastor Eduardo falou assim: levitas, peguem seus instrumentos de trabalho. Os meninos levitas foram lá, cada um pegou o seu instrumento. Pegou o baixo, sentou na bateria, pegou a guitarra, sentou no teclado, pegou os seus microfones. Aí ele falou: levitas, esse é seu instrumento de trabalho quando vocês estão aqui ensaiando e adorando o Senhor. O instrumento de trabalho de vocês está aqui. Deu a cada um deles uma vassoura. Hoje nós vamos trabalhar de forma diferente, levitas. Amém? Então é isso. Levitas é servir. Ser levita é servir ao Senhor. Versículo 12 do Salmo
84. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Depositar a confiança no Senhor. Esse é um tema frequente nos Salmos. O homem que aprende a confiar no Senhor, esse é feliz. Sim, é feliz porque aprendeu como derrotar as falácias das coisas boas do mundo. Confiar no Senhor é o inverso de duvidar dele, queridos, e duvidar da sua palavra. E esta confiança, meus queridos, minhas queridas, é fundamental no nosso relacionamento com Deus e tem base na premissa de que Ele é fiel, fidedigno, autêntico, verdadeiro e justo. É isso, meus queridos. O desejo de Jesus para a sua igreja é a união. Com todos os nossos defeitos e fraqueza, nós precisamos uns dos outros. Quem acha, que pode ser um cristão e seguir Jesus sozinho está muito enganado, está muito enganada. Viver em comunhão, acredite, é uma ordem de Jesus. E além de ser uma ordem de Jesus, é uma grande bênção para nós. Somente somos igrejas quando estamos juntos. Alguns, eu diria assim, apenas alguns benefícios da comunhão. Hebreus 10, 25. A comunhão traz encorajamento. Partilhar nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre quanto Deus tem feito, encorajando uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Crescimento. Quando estamos em comunhão com nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Maturidade cristã, tema da nossa revista. Amém? Gálatas 6,2. Ajuda. Isso. Em Jesus encontramos a ajuda que precisamos para vencer, mas em muitas situações Ele nos usa para ajudar os outros também. Glória a Deus. Quero ser um vaso de bênção, Senhor. Provérbios 27, 17. Força, A união faz a força. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E assim nós aprendemos e caminhamos juntos. Aprendemos a caminhar juntos e como enfrentar as dificuldades da vida. João 13,35. Amor. Quando temos comunhão, partilhamos nossas vidas. Quando temos comunhão, partilhamos nossa vida com os nossos irmãos, ganhamos intimidade e aprendemos a amar de verdade. Queridos, lindas, você não é igreja. Nós somos a igreja. Isso. Deus nos criou para vivermos em comunidade. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que amam e seguem a Jesus. Cada um de nós é uma parte desse corpo. Amém? Essa é uma singela homenagem da classe de adultos da Igreja Metodista aqui em São Roque para essa igreja que completa hoje 122 anos de vida. 18 de julho de 1899 a 18 de julho de 2021. 122 anos. 122 anos de luta. 122 anos de trabalho. 122 anos de alegria. 122 anos de comunhão. 122 anos aqui em São Roque. E para isso, para a gente finalizar esse tempo aqui, parabéns, Igreja Metodista de São Roque, por 122 anos de vida e serviço. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Parabéns cada um de vocês que faz parte dessa comunidade aqui de São Roque, aqui em São Roque. Saudade de muitos de vocês que não tenho visto, mas o Senhor sabe o tempo, como nós dissemos, como nós lemos agora há pouco, na abertura da nossa aula em Filipenses 2,13. O Senhor sabe todas as coisas. Ele é que determina o que vamos fazer, o que fazemos, quando fazemos e para quem fazemos. Amém, meus queridos? Você está voltando para mim aqui, então, como eu disse, uma singela homenagem nossa da nossa escola dominical à Igreja Metodista em São Roque. 122 anos aqui na cidade. Parabéns, Igreja Metodista de São Roque. É isso. Finalizamos aqui esse encontro de hoje. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor? Vamos? Amém? Quantas pessoas, Senhor, reencontramos aqui agora, Pai? Quantos homens, quantas mulheres, quantas vidas, Senhor, dedicadas a Ti. Gratidão, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor é o sustento desta casa, Pai. Esta casa, sem a Tua presença, Senhor, é só um monte de tijolos colocados um em cima do outro. Mas, Senhor, esta casa, com a Tua presença, com a
tua bênção, com a tua glória, com a tua graça, Senhor. São tijolos humanos colocados lado a lado para caminhar, Senhor, para espalhar a tua palavra, para espalhar a tua santidade, Pai, nessa cidade, em todo lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o homem que cuida de tudo isso. Nós queremos nos purificar, nós queremos nos livrar da maldade, Senhor, nós queremos ser filhos e filhas do Senhor, que levem essa mensagem, a mensagem da vida, de vida, para as pessoas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão. Amém. Amém, Pai. Mais 122 anos para vocês, em nome de Jesus. Semana que vem, sempre com a graça de Deus, nós voltamos então com a nossa revistinha que está aqui. Não está esquecida não, mas ela está aqui, tá bom? Semana que vem a gente volta com ela. Lição 21. Igreja, olha aí, é continuação de hoje. Igreja, consolo e cuidado. Leia lá 2 Coríntios 1, 3 a 11, tá bom? Nos veremos lá com a graça de Deus sempre, tá bom, meu querido? Deus seja contigo, meu irmão. Deus seja contigo, minha irmã. Obrigado pela tua companhia. Fiquem na paz. Deus te abençoe. Se cuidem. Beijos. Tchau. Dá uma olhadinha aí na carinha do Dirceu. Dá uma olhadinha aí na carinha do Davi. Dá uma olhadinha na carinha do Dário, que sou eu, tá? Deus te abençoe, meu lindo. Deus te abençoe, minha linda. Amo vocês. Beijo. Tchau. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.